Olá pessoal, tudo bem com vocês? É a Letícia aqui novamente. Estou aqui para a parte 2 da aula sobre desenvolvimento, né? Então, se você ainda não viu a primeira parte, o link do vídeo está disponível aqui na descrição desse vídeo. É importante que você assista a parte 1 desse vídeo, né? Desse conteúdo sobre desenvolvimento. E nós estamos falando então sobre as partes que compõem o texto dissertativo e argumentativo, né? Então, na primeira parte, nós discutimos algumas questões relacionadas ao desenvolvimento, principalmente falando sobre a relação dele com a introdução, né? De que, apesar de ser uma continuidade do texto, ele não é uma continuidade direta da introdução em si, né? Então, aí eu falei sobre os cuidados que vocês têm que tomar em relação a isso. Novamente, eu tô aqui só mais para dar um oizinho mesmo para vocês, e aí eu vou tirar a minha caixinha ali para não atrapalhar os textos que eu coloquei na tela. Mas enfim, acompanhe aí, né, a minha voz que vai guiar vocês pelos slides que eu preparei. Espero que vocês gostem da aula e que possam aproveitar bastante esse conteúdo. Vamos lá, então. Bom, como eu tinha dito no final da última aula, nessa aqui a gente vai começar falando sobre a função do desenvolvimento, né? Qual é a função dessa parte, que é a maior parte da redação, né? Qual papel ela cumpre? Bom, então, a principal função do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo, ele se baseia na proposta de um texto que discute algum assunto e defende um ponto de vista. E a parte do texto onde nós colocamos a nossa defesa, colocamos e exemplificamos, damos exemplos do nosso ponto de vista, é justamente no desenvolvimento, né? Então, por isso que eu coloquei ali. A principal função é provar ao leitor o nosso ponto de vista. E como nós fazemos isso? Por meio de argumentos. Então, quer dizer, a construção das nossas ideias, a defesa do nosso ponto de vista se dá a partir do que a gente chama de argumento. Por isso eu achei interessante a gente definir argumento antes de analisar os tipos de argumento existentes. Bom, então o que é um argumento? Um argumento é uma prova que serve para afirmar ou para negar algo. Uma ideia, um pensamento, uma afirmação, né? Ou também a gente tem a definição de que argumento é uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Então você afirma uma coisa, por exemplo, eu digo, chocolate é bom. E em seguida eu continuo. Porque existem vários sabores, ele pode acompanhar frutas, ele pode vir com salgado, enfim. Quer dizer, eu afirmei uma coisa e em seguida eu justifiquei a minha afirmação. Então, isso a gente pode ter também como a definição de argumento. Então, é sempre prova, é algo que possa embasar a sua ideia. Algo que possa falar, não, verdade, isso daí é importante, isso daí é relevante, essa é uma ideia válida, né? Então, pode ser uma prova que serve para afirmar ou para negar algo, ou então uma afirmação que acompanha uma justificativa. Só que aí eu coloquei ali um alerta para vocês. Tome cuidado. Não coloque muitos argumentos. Isso pode negativar o resultado da sua redação. O que acontece? Muitas vezes pode acontecer que a gente encontre diversos argumentos para o nosso ponto de vista. E legal, muito bacana ter essa possibilidade, né? Ter essa oferta de vários argumentos. Só que quando a gente constrói um texto, a gente não pode simplesmente pegar todos os 400 mil argumentos que a gente conhece e tascar lá dentro, jogar dentro do texto. Por quê? Porque isso empobrece o nosso texto, né? Eu acho, por isso que aquelas questões de organização, do planejamento do desenvolvimento é tão importante. Por quê? Porque naquele momento você separa as suas ideias, você separa os argumentos que você conhece a respeito do tema e você organiza eles da forma como você quer que eles apareçam. Só que, obviamente, você não tem espaço
e nem necessidade de colocar todos. Então, é preciso tomar muito cuidado e ter muita atenção nesse momento de planejamento do desenvolvimento, que é quando você seleciona quais argumentos são cabíveis para que eu coloque no meu desenvolvimento. Porque lembra que a introdução já vai ter falado de certa forma deles? Então, você tem que cumprir aquilo que você prometeu na sua introdução. Então, por mais que você tenha 15 argumentos sobre o tema, se você não falou desses argumentos na introdução, não tem como você colocar eles lá embaixo, tá? Então, essa é uma observação muito importante. Se você tiver muitos argumentos, saiba selecionar alguns, poucos, mas que sejam os mais importantes, que você considere mais importantes, aqueles que de fato vão deixar a sua ideia muito poderosa, muito forte, e aí esses você coloca no desenvolvimento, tá? Então, esse tipo de argumento, essa quantidade mais filtrada é ok pra gente colocar no desenvolvimento, e não todos simplesmente jogar lá, isso não é bom, tá? Por mais que a gente ache que tá construindo um texto muito bom, na verdade a gente pode estar empobrecendo o nosso texto. Então, cuidado nessa questão. Aí, ok. Então, para a gente saber selecionar os argumentos, a gente precisa conhecer os tipos de argumentos que existem, certo? Então, esse é o momento que a gente parte da nossa aula agora. Então, a gente já entendeu o que é um argumento, né? A gente já entendeu que o desenvolvimento ele parte dessa questão de provar ao leitor o nosso ponto de vista, e essa comprovação ela se dá por meio de argumentos. O que é um argumento? É uma prova, né? Uma afirmação que acompanha uma justificativa. A gente viu que não é legal colocar todos os argumentos possíveis do mundo, mas é legal filtrar. E agora a gente vai ver quais tipos de argumento existem. Então vamos lá, vamos com calma. Essa definição, né, essa classificação deles é interessante para que a gente justamente saiba encontrar a importância do nosso argumento, qual tipo é o nosso, e aí a gente saiba organizar certinho para colocar isso no texto. Então, o primeiro tipo é o argumento por dados estatísticos. Olha ali a definiçãozinha que eu coloquei. É um dos argumentos mais utilizados para enfatizar um problema e dar maior credibilidade ao seu ponto de vista. Então, esse é o argumento que a gente pega dados estatísticos e coloca ali. Por quê? Porque dados estatísticos, eles geralmente são feitos por instituições sérias e eles abarcam uma amostra muito grande. Eles pegam muitas pessoas e fazem essa análise, né, e tiram essas estatísticas. Então, estatísticas são informações que são oficiais e por isso elas são confiáveis. Por isso que diz ali que a gente enfatiza a situação. Por exemplo, se eu digo para você assim, por exemplo, a cada 23 minutos, se eu não me engano, estou tentando dar um exemplo baseado na realidade, mas não tenho certeza dos números, então pense apenas como um exemplo. Mas a cada 23 minutos no Brasil, morre um jovem preto. Então, essa informação, ela dá um impacto, né? Ela é chocante. E como é um dado estatístico, aí lembrando, sempre que você colocar uma informação dessa, coloque de onde é que você tirou. Então, por exemplo, eu poderia colocar, segundo o IBGE, a cada 23 minutos no Brasil morre uma pessoa negra. Então, essa informação ela traz maior credibilidade e ela ressalta aquele problema. Ela mostra, gente, olha só, é muito grave isso. Porque 23 minutos é muito pouco tempo para estar morrendo uma pessoa, né? Então, esse argumento é muito interessante para colocar. É uma das possibilidades para a gente colocar no nosso desenvolvimento. Então, dados estatísticos. O próximo argumento é relacionado a dados históricos. Então, olha a definição. Esse tipo de argumento ajuda a enfatizar que o problema já existe desde muito tempo e, por isso, há urgência pela solução. Então, quando você traz um dado histórico como argumento, isso é muito interessante, muito importante, porque a gente percebe que esse problema que acontece na atualidade, porque acontece? Os temas de redação, eles sempre são baseados em algum problema, né? Em alguma situação que acontece, geralmente tem relação com a sociedade,
E quando você traz um dado histórico que se relaciona com o tema, é muito interessante porque mostra, gente, esse problema, ele não é de hoje. Outras sociedades, outras pessoas em outras épocas passaram por esse problema. Então é muito urgente que a gente propõe uma solução, porque é insustentável que um problema esteja por tanto tempo na vida das pessoas, por tantas décadas, por tantos séculos. Então é muito interessante isso. E, além disso, demonstra que você tem conhecimento da realidade, né? Que você não é uma pessoa que vive apenas por viver, mas que tem noção de outras épocas. Apesar de estar inserido, né, de viver no século XXI, você tem referências de outras épocas. Isso é muito interessante também. Conta ponto com certeza com o corretor, né? Quais outros tipos a gente tem? Olha, esse daqui eu até separei um slide exclusivo para ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho sim que esse tipo de argumento é muito interessante, mas ao mesmo tempo ele é eu acredito que um dos mais complexos de se fazer. Por quê? Vamos dar uma lida ali na definição, em seguida eu explico porque eu acho isso. Argumento por questionamento. Utilizado para colocar como questões tópicos que geram discussão. As perguntas, além de chamarem a atenção do leitor, causam senso de debate. Porém, você sempre deverá responder os questionamentos apresentados. Então, o que há por trás desse tipo de argumentação? É aquele tipo que a gente coloca perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E é muito interessante porque quando você faz uma pergunta, você provoca uma reflexão na pessoa que está lendo. Só que no texto dissertativo argumentativo, que é a modalidade das redações, você necessariamente, sempre que fizer uma pergunta, tem que respondê-la. Nenhuma pergunta pode ficar no ar. Não é para você fazer o leitor refletir por ele mesmo, porque é você que está apresentando os argumentos, é o seu ponto de vista. Então, se você traz um questionamento, você precisa também trazer a sua resposta. E aí é que entra o bicho. Aí que o bicho pega. Por quê? Porque não é tão simples, né? Levantar questões e apresentar as respostas. É muito mais fácil a gente perguntar, porque, por exemplo, por que a fome existe? Por que a fome ainda acontece no mundo? Por que tem tanta desigualdade? Mas nem sempre é fácil responder a essas perguntas. Então, só faça perguntas, só use esse tipo de argumentação se você tiver muita segurança, muita certeza, muito embasamento, né? Muita base para as respostas que você necessariamente deverá apresentar. Então, se você colocar perguntas, coloque também as respostas. O leitor não deve ficar com dúvidas. O seu texto tem que dizer para ele qual é a resposta, ok? Então, é um argumento, sim, válido, é interessante, mas precisa de muita atenção, de muito cuidado na hora de usar ele. Próximo. A gente também tem o argumento por citação, né? A gente viu isso na parte que a gente falou de introdução, na questão dos tipos de tópico frasal. Então, vamos ler ali a definição. Citação, então, argumento por citação são citações. Aliás, citações são sempre bem-vindas em redações. Citar filósofos ou cientistas, entre outros, agrega muito mais valor ao seu argumento. Então, quer dizer, pessoas importantes, figuras importantes da sociedade, né? Filósofos, cientistas, sei lá, músicos, qualquer tipo de figura conhecida de uma sociedade, né? É interessante colocar falas, né? Então, você cita a fala de alguém, porque aí você mostra para o corretor que, assim, não é uma ideia exclusiva sua, porque você tem que tentar convencer ele com ideias que são embasadas, né? Que tem uma base. E se você cita uma pessoa importante que falou algo que se relaciona com o seu ponto de vista, isso dá mais força para o seu argumento, né? Isso deixa ele forte, deixa ele convincente. Então, como eu coloquei ali, citações são sempre bem-vindas. Elas são bem-vindas nas redações. Mas aí você tem que pôr elas certinho, né, entre aspas. Se não for colocar exatamente o que a pessoa disse, você vai parafrasear, aí você põe sem aspas, mas você coloca, por exemplo, conforme as ideias
de Karl Marx, sabe? Então, citação é um dos argumentos, acredito que um dos mais simples e mais interessantes também. Muito bem-vindo, pode colocar no seu desenvolvimento. Outro tipo de argumento é o argumento por causa e consequência. Olha a definição. Nesse tipo de argumento, você deverá apresentar claramente a causa do problema e as consequências que isso pode trazer, passando um senso de autoridade no assunto. Bom, quando você usa esse tipo de argumento, como eu coloquei ali, você tem que ter um certo domínio do conhecimento, do conteúdo. Por quê? Você vai falar, olha, o problema é isso, isso, isso. A causa do problema é isso, isso. O problema é causado por causa disso. E, em decorrência desse problema, acontecem tais coisas. Ou seja, por causa disso, acontece isso. Então, é causa e consequência. Então, esse é um tipo de argumento muito interessante também. E também é um daqueles que a gente tem que tomar mais cuidado. Para não colocar uma consequência que não tenha relação, tem que sempre... Por isso que o planejamento, como eu disse para vocês, a parte de organização do rascunho é a parte mais importante, antes de colocar no papel definitivo o seu texto, tá? Sempre tomar cuidado. Colocou uma causa, coloque uma consequência que realmente se relacione com aquela causa. Não dá para eu, por exemplo, falo assim, o dia está quente e por causa do... O sol deixa o dia quente. Por causa disso, as pessoas passam frio. Opa, pera lá. Se o sol deixa o dia quente, como é que as pessoas passam frio? Tá vendo? Eu tenho uma causa do dia quente, que é o sol, mas a consequência não é as pessoas passarem frio, porque se o sol tá deixando quente, tá vendo que é contraditório? Então, prestem, logicamente, eu dei um exemplo bem bobinho, mas é só para vocês perceberem que você precisa colocar uma causa e uma consequência que se relacione muito fielmente à sua causa. É sempre importante, gente, quando a gente está formulando argumentos, que a gente questione aquilo que a gente está escrevendo. Uma parte muito importante é questionar. Você, primeiramente, você ser o primeiro crítico do seu texto. Você ser o seu primeiro corretor. A primeira pessoa que vai olhar e falar, será que é verdade? Será que não tem como contestar? Se você contesta a sua ideia, você evita possíveis gafes, possíveis erros, tá? Se você constrói argumentos que até você consegue perceber que eles podem ser derrubados, destruídos, aí você já corta por ali e reformula. Pensa em novas ideias, né? Pensa em argumentos que sejam realmente incontestáveis, irrefutáveis, tá? Que não tem como contestar ele, certo? E por último, o último tipo que eu separei de argumentação é a contra-argumentação. O que é a contra-argumentação? São argumentos que procuram destruir, com razões incontestáveis, os argumentos de outrem. A contra-argumentação não deixa claro o seu ponto de vista, mas traz questões que questionam a real solução para o problema. Então, quer dizer, a gente tem o argumento de uma pessoa, e aí a contra-argumentação é quando você vai destruir, né, tentar questionar esse argumento dessa pessoa, para provar que o seu é mais importante, que o seu é mais válido que o dela. Então, quer dizer, como eu coloquei ali na segunda parte, esse tipo de argumentação, né, a contra-argumentação, ela não vai deixar claro qual que é o seu ponto de vista, mas ela vai trazer questões para questionar aquele outro ponto de vista. Essa daqui, eu diria que não é tão interessante, tão relevante quanto as outras. Os outros tipos de argumentação, acredito que são muito mais interessantes, né? Mas esse tipo também é possível que você pode usar ele, né? Fazer um jogo, né, de combate ali. Tem uma ideia e aí você vai confrontar essa ideia, né? Apresentar os problemas dessa ideia. Isso é contra-argumentar. Tem um argumento, você vai lá e contesta ele. Tudo bem, gente? Então,
esses são alguns dos possíveis tipos de argumento que a gente pode usar no nosso desenvolvimento. Lembrando, novamente, que esse conteúdo já está disponível no Drive da disciplina para vocês, então vocês não precisam se preocupar com a velocidade que eu passo as coisas, vocês têm acesso, vocês podem acessar lá com calma. Bom, então depois da gente ver a definição de argumento, os tipos de argumento, que tal olharmos exemplos? Vamos olhar exemplos de desenvolvimento e tentar identificar, discutir as questões por trás deles? Acho que é interessante a gente fazer isso. Pausei aqui para trazer de volta assim aqui essa cartilha. Não sei se vocês estão lembrados, eu trouxe ela na aula que eu falei para vocês melhor sobre a introdução, né? E aí eu usei os exemplos dessa cartilha. Para quem não está lembrado, essa cartilha contém redações que tiraram nota máxima no Enem. Ela foi feita pelos próprios alunos, por, se não me engano, 31 alunos que tiraram nota máxima, né? Então tem uma reunião aqui de redações. E aí eu estou usando essas redações com nota máxima no Enem para a gente aprender com elas, né? Tirar bons exemplos, boas referências. E hoje eu vou continuar a fazer isso, né? Só que agora a gente vai olhar os exemplos, focando principalmente no desenvolvimento. Na outra vez que eu trouxe essa cartilha, a gente se atentou só à introdução. Agora a gente vai passar meio batido pela introdução para se atentar às questões referentes ao desenvolvimento, que é o assunto dessa aula. Então eu vou sumir novamente aqui, né, para vocês poderem enxergar certinho os textos e vamos lá. A primeira redação, aliás, eu vou ler outras redações aqui porque eu já tinha dado o exemplo com as 3 primeiras, se eu não me engano. Então vamos para uma diferente, uma nova. Esse conteúdo também tá no drive da sala, né? No drive da disciplina, tá em conteúdos especiais. Lá dentro da minha pasta de redação e gramática, tem redação, gramática, e na pasta de redação tem conteúdos especiais e slides das aulas. No conteúdos especiais é onde está essa cartilha, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Um colega aqui do interior, hein? Fabrício Vitorino, de 18 anos, de Rio Claro, aqui no interior de São Paulo. Essa é a redação original dele. E aqui a gente tem a transcrição, né? Com a fonte mais fácil para a gente ler. Então vamos lá. Lembrando que o nosso foco aqui é o desenvolvimento. Após o fim da Guerra Fria, em 1990, e o estabelecimento do capitalismo em praticamente todo o mundo, as empresas utilizam-se cada vez mais dos meios midiáticos e da tecnologia para promoverem seus produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Só lembrando que o tema da redação, porque essas redações são de 2018, né? Era o controle das informações, né, na internet. Só para a gente contextualizar essa redação. Então, acho que é melhor até reler aqui a introdução partindo desse pressuposto, que o tema é o controle de informações, né, na internet. Então, após o fim da Guerra Fria, em 1990, e o estabelecimento do capitalismo em praticamente todo o mundo, as empresas utilizam-se cada vez mais dos meios midiáticos e da tecnologia para promoverem seus produtos de maneira direcionada e flexibilizada aos consumidores. Com efeito, nota-se crescente número de pessoas consumistas e endividadas, problema agravado na contemporaneidade. Assim, cabe análise acerca de causas, consequências e possível solução da problemática. Tá. Então, o que acontece aqui? Como é o nome dele? Esqueci. O Fabrício, ele falou, né? Ele teve aqui como a introdução dele foi uma introdução que fazia uma citação de um período histórico, né? Do final da Guerra Fria, o capitalismo e tal. E aí ele diz ali, ó, que
A partir desse contexto, né, as pessoas se tornaram consumistas e endividadas, e esses problemas foram agravados na atualidade, né? E por causa disso, cabe a gente fazer uma análise, ele, né, fez uma análise no caso, acerca das causas e consequências e possível solução da problemática. Então, o que acontece? A partir dessa introdução dele, ele diz pra gente que ele vai fazer causa e consequência. Ele vai falar a causa do problema e quais as consequências dele. Vamos ver se ele fez isso? Vamos lá. Então, aqui, ó, a partir de agora, eu começo a leitura do desenvolvimento da redação do Fabrício. Mormente, é importante ressaltar os fatores que possibilitam o aumento da influência midiática. Adorno e Horkheimer, dois importantes filósofos da escola de Frankfurt, definiram como indústria cultural a padronização e massificação dos produtos como forma de lucratividade. Tais métodos, aliados às facilidades que a tecnologia traz em rastrear os sites de compras visitados pelo consumidor, permitem a manipulação das pessoas por meio de propagandas direcionadas. Desse modo, como dito por Theodor Adorno, os cidadãos têm a liberdade de escolher sempre a mesma coisa, algo grave, tendo em vista o ferimento do direito de escolha do indivíduo. Então vamos lá, nos lembrando que todo parágrafo tem que ter aquela estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é diferente em nenhum parágrafo do texto. Aqui eu consegui perceber claramente a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução dele foi até lucratividade, até aqui, lucratividade. E a partir de tais métodos, é o desenvolvimento dele, porque ele introduziu a questão. E aí, a partir de tais, ele vai explicar, né? E trazer a consequência. A consequência vem a partir desse modo, essa parte aqui, desse modo. A partir desse modo é a conclusão do parágrafo, ok? Então, nesse desenvolvimento aqui, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a relação de dois tipos de argumento que a gente discutiu na primeira parte dessa aula, que é causa e consequência, porque ele traz uma causa e uma consequência daquele problema. E também ele faz o quê? Ele parafraseia, ele traz ideias que foram citadas anteriormente por dois filósofos importantes que foram Adorno e Horkheimer. Então, quer dizer, aquele tipo de argumentação, eles não necessariamente aparecem sozinhos, eles podem aparecer como o Fabrício fez aqui. Ele citou uma base filosófica, né? Ele fez o tipo citação, mas ao mesmo tempo ele fez causa e consequência. Apresentou a causa e as consequências desse problema, ok? Percebam, esse parágrafo de desenvolvimento, ele é compreensível mesmo que você não tenha lido a introdução. Lembra que eu falei para vocês que, apesar de a introdução se relacionar com o desenvolvimento, porque contém, né, o desenvolvimento vai explicar o que foi introduzido. Não há repetição de informações, você não vai encontrar repetições de informações que foram ditas na introdução, e você consegue entender esse primeiro parágrafo de desenvolvimento sem ter lido a introdução. Por quê? Porque ele não começa com por isso, considerando isso dessa forma, que eu falei para vocês que é problemático começar dessa forma, beleza? Então, esse parágrafo aqui ficou excelente. Depois dei uma lida lá com calma na cartilha, acho interessante para vocês, muito válido. Vamos dar uma olhada aqui na continuação, próximo parágrafo de desenvolvimento. Vale também ressaltar os efeitos desse fenômeno. Agora sim, a gente percebe uma relação entre os parágrafos. Quer dizer, o segundo parágrafo de desenvolvimento, ele acrescenta uma ideia, né? Ele continua o raciocínio que foi apresentado inicialmente no primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí, sem problema nenhum. Essa situação aqui não tem problema. Então, vale também ressaltar os efeitos desse fenômeno. Que fenômeno? O fenômeno ali apresentado anteriormente, da indústria cultural, os pensamentos de Adorno e Horkheimer. De acordo com uma pesquisa publicada no portal G1,
Os brasileiros passam cerca de 4 horas diárias conectados à rede. Como grande parte do conteúdo na internet é moldada ao usuário, é cada vez mais comum encontrar pessoas que passam horas assistindo, ouvindo ou lendo coisas de interesse próprio, pois essas pessoas são bombardeadas diariamente com sugestões que atendem ao seu perfil. Dessa maneira, os indivíduos têm sua opinião e comportamento moldados inconscientemente, podendo criar padrões consumistas, algo que gera endividamento e desperdício e precisa mudar urgentemente. Nesse segundo parágrafo, também a gente consegue, com clareza, encontrar a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução dele vai até conectados à rede, e aí o desenvolvimento dele começa a partir de como grande parte do conteúdo, esse é o desenvolvimento, e a sua conclusão se dá a partir dessa maneira. Dessa maneira, os indivíduos têm sua opinião, blá, 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 blá. Isso é a conclusão. Então, vamos analisar o tipo de argumento aqui. Esse daqui, ele fez o quê? Ele trouxe uma informação estatística, né? Ele falou, ó, segundo o portal G1, tá vendo? Ele disse de onde ele tirou essas informações. Os brasileiros passam cerca de 4 horas diárias conectados à rede. E aí, a partir dessa afirmação, ele explicou o contexto e lá embaixo ele trouxe como consequência aquela primeira informação que ele tinha dito lá na sua introdução. Lembra? Que ele disse que ele falou sobre o endividamento, que as pessoas se tornavam acabavam ficando endividadas. Então perceba, a todo momento você pode relacionar o desenvolvimento, os parágrafos de desenvolvimento com as ideias que foram apresentadas anteriormente na introdução. Só que não há uma repetição de termos, de ideias, porque o parágrafo introdutório apenas apresentou. Aonde se deu a explicação de fato é aqui no desenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento ele tem que estar muito completinho, sempre baseado na introdução, para não fugir do tema, não fugir da ideia que você apresentou inicialmente, e aí você pode se utilizar desses tipos de argumentação. Então, nesse segundo parágrafo aqui, ele fez um uso de informações estatísticas, e no primeiro, ele usou ali, ele brincou entre citação, né? No caso de Adorno e Horkheimer, e também causa e consequência. Tudo bem, pessoal? Muito bacana isso, né? Então, e além disso, né, lembrando sempre daquela estrutura, introduziu, explicou e concluiu. Então, esses foram os parágrafos de desenvolvimento da redação do Fabrício Vitorino de Rio Claro. E a partir daqui, ó, já é a conclusão dele. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Fica aí como tarefa para vocês abrir essa cartilha que está lá no Drive e observarem as demais redações. Tem muitas redações aí de pessoas diferentes, de todas as idades, todos os gêneros. E é muito interessante a gente olhar para o desenvolvimento, né, agora que a gente já estudou sobre ele, e perceber onde é que estão cada coisa, que tipo de argumento ele usou em cada parte, né? Como ele distribuiu a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, lembrando que qualquer dúvida, qualquer questionamento, sugestão, crítica, enfim, qualquer coisa que vocês queiram comentar, por favor me chamem, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e espero que tenham aproveitado essa aula, que tenham conseguido aprender. O desenvolvimento é uma parte muito importante do texto, então precisa muita atenção. O planejamento, só retomando aqui, o planejamento é uma parte muito importante, né? Organizar as ideias, se preocupar em embasar bem os seus argumentos, de onde eu estou tirando essa informação, quem é que falou dela previamente, que fontes eu posso colocar, é uma fonte histórica, é uma fonte, é uma citação, é um dado estatístico, eu vou levantar questões e vou respondê-las, como é que eu vou fazer? Então, qualquer dúvida, me chamem e até a próxima aula, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima aula.